Tudo bem, gente? Graça e paz. Quero ler alguns textos aqui com vocês, textos curtos. Atos capítulo 13, versículo 13, diz: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Atos 15, 36 diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. 2 de Timóteo 4,11 diz: Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Lendo esses textos, a gente percebe que na primeira viagem missionária, Paulo estava junto com Barnabé e João Marcos, que era seu primo, e João Marcos na Panfilha, no começo nessa primeira viagem missionária, ele abandona a comitiva, não aguentou, ele era muito jovem, e enfim, com o retorno de Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia e também para Jerusalém para prestar um relatório aos irmãos de lá, eles tiveram a ideia de retornar para ver como estavam as igrejas que foram estabelecidas na Ásia Menor, e Barnabé quis levar novamente João Marcos e Paulo não concordou com isso. Houve uma tremenda discussão entre eles e de fato eles se separaram, e Barnabé acompanhou Marcos para Chipre enquanto Paulo foi dar sequência ao ministério na Ásia Menor. No último texto que Paulo escreveu, que nos chegou às mãos, que é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele diz que Marcos é útil para o ministério. Algumas lições aqui bem práticas para nós que nós podemos tirar desses contextos aqui. A primeira delas é a imaturidade. Inicialmente, João Marcos era imaturo para realizar o serviço missionário. Ele não aguentou o que era servir em missão naqueles contextos. Depois nós temos aqui uma questão que envolve discipulado, porque uma vez que ele foi rejeitado para retornar ao trabalho missionário junto com Paulo e Barnabé, Barnabé decide abandonar Paulo e acompanhar João Marcos. Possivelmente esta foi uma atitude sábia da parte de Barnabé, porque talvez não tivéssemos mais o registro do nome de João Marcos nos textos bíblicos, não fosse este seu primo mais maduro, mais experiente, tê-lo acompanhado e discipulá-lo no caminho e reorientar a sua história, a sua vida, os seus pensamentos em relação à fé, a missões e tudo mais. E por fim, nós temos aqui um João Marcos amadurecido. Depois de anos, Paulo recomenda João Marcos para o ministério. Então a gente percebe que o caminho de João Marcos é um caminho muito semelhante a muitos dos nossos caminhos, a cada um de nós, que inicialmente nos sentimos inseguros, imaturos e despreparados para quaisquer áreas da vida, seja profissional, às vezes nos estudos, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho. Às vezes a gente tem as nossas dificuldades, as nossas imaturidades e a gente desiste muitas vezes do caminho. E às vezes, quando isso envolve ministério, muitos desistem do próprio ministério inicialmente. Só que Deus levanta pessoas para nos orientar, para nos dizer coisas, para nos discipular. E aí existe toda uma transformação com o tempo. E Deus vai novamente nos inserindo no ministério ou na atividade que nós nos julgávamos incapazes de realizar. Esta é uma lição muito recorrente nas Escrituras. Os próprios discípulos de Jesus também passaram por isso. Enfim, esta é uma lição para todos nós.
As experiências amargas sempre vão estar presentes, mas a gente não pode esquecer de que não é o fim. Aliás, o nosso Deus é o Deus dos recomeços. É o Deus que reinicia uma série de histórias conosco por causa da sua própria graça, da sua misericórdia, pelo fato de que Ele não toma susto com a gente. Deus nos conhece profundamente. Estamos iniciando um novo ano, um ano de desafios, um ano de propósitos, um ano em que muita coisa pode mudar na nossa vida, mas não se sinta incapaz nem aquém. Não pense que você não pode dar certo. Ao contrário, Deus tem muito mais para nos oferecer do que a gente imagina. Deus, na realidade, olha para a gente e atrás de nós Ele vê outras pessoas. Então, pense nisso, que você tenha um ano abençoado. Não se sinta aquém, porque o Deus que servimos é um Deus dos recomeços, que pode realmente mudar a nossa história. E nunca esqueçamos de que o Deus dos recomeços é o Deus do perdão. Sempre que cairmos, quando olharmos para cima com arrependimento e um coração contrito, Ele nos acolherá. Graça e paz, feliz ano novo, Deus te abençoe em nome de Jesus.